eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. Fala pessoal que acompanha o Mix Mundo, eu sou o Salomão Walkett e nós estamos aqui para mais uma edição do podcast Otaku Pode Conversar. E hoje, quem está aqui para conversar comigo é o meu amigo e fundador do canal, Murilo. E nós vamos falar sobre One Piece. Murilo, dá um oi pro pessoal e já começa falando um pouquinho de qual a sua relação com esse anime, como você o conheceu, quando você o conheceu. Bom, Fala galera, Troy aqui, que eu acho que é o jeito que vocês mais me conhecem, mas hoje eu tô aqui como Murilo. E, cara, o One Piece, como que eu conheci esse anime, que na minha opinião é o meu favorito de hoje em dia. Antes de eu conhecer ele era Pokémon, mas depois que eu conheci, ele passou disparado. Eu conheci ele pelo SBT, cara. Não sei se você se lembra, mas no SBT passava o One Piece censurado, lá que veio uma dublagem, acho que a primeira dublagem que teve, que o Sanji fala pirulito em vez de fumar. Sim, Esse tipo de sim. coisa. As famosas censuras da TV aberta. Sim, acho que tipo, na época que o One Piece veio pra cá, ele veio bem censurado. Daí por isso que também não vingou tanto, né? A sorte nossa é que eles trouxeram de novo o One Piece pra cá, um novo enredo e uma mentalidade diferente, né? Que a Netflix tá trazendo, se não me engano. Sim. Cara, eu conheci ele assim, daí, tipo, na época eu não cheguei a assistir tanto ele, Uhum. mas daí um amigo meu falou assim, cara, tem esse site aqui, dá uma olhada nessa batalha aqui de Naruto, não sei o quê. Eu peguei e assisti a luta do Naruto e falei, legal. Só que, tipo, é aquele que eu já peguei a metade do anime. Aí agora, né, tipo, começar Naruto do zero, daí eu tava olhando assim, olhei e falei, tem um piso aqui. Eu já tinha gostado dele na versão que passou no SBT, eu falei, deixa eu assistir. Uma vez que começou a assistir, eu não parei mais. Ah, então foi um reencontro casual. Exatamente. Ah, legal. É muito interessante isso que você está dizendo, porque é um pouco da trajetória da maioria das pessoas aqui no Brasil em relação aos animes. A gente teve uma introdução na TV aberta e posteriormente a gente passou a consumir de uma forma por vias alternativas na internet. E eu acho que é realmente assim que muita gente entrou em contato com os animes. Eu, particularmente, eu não acompanho One Piece, mas eu tenho uma noção da história, dos personagens, do que se passa, acho bem interessante. O conhecimento que eu tenho é curioso, a forma como eu consumo, entre aspas, One Piece, de forma indireta, que é basicamente através de AMVs e rap de anime. São duas coisas que eu gosto de consumir, e aí eu vou assimilando um pouco da história meio que por osmose. Assim. E deixa eu te perguntar, qual você considera que é o diferencial desse anime? Porque ele é um sucesso, né? É um sucesso no Japão, no Brasil, no mundo todo. Então eu imagino que ele deve ter alguma coisa de diferente que capta o público, que chama a atenção. Para você, o que seria? Eu cheguei a pensar nisso outro dia, mas conforme eu pensava, eu cheguei numa conclusão. Eu acho que a história em si é muito boa e o legal é que o autor, o Oda, Uhum. ele não deixa a ponta solta, né? Quando ele deixa uma ponta solta, ele consegue, tipo, sei lá, ele deixou uma ponta solta quando o Sanji apareceu, né? Tipo, quem é o Sanji, não sei o quê. Lá atrás, em West Blue. Daí agora, não faz muito tempo, ele pegou essa ponta e falou, tá aqui, ó, é daqui que ele veio. Então, tipo, essas ligações dele mostrar o enredo, tipo, não deixar tanta brecha para a imaginação, né? Que tem muito autor que faz isso. Não, imagina aí o que é. E, Sim. tipo, dá uma certeza pra gente, eu acho que é o que torna ele tão legal. E fora o carisma dos personagens, né? Sim, eu ouço muito isso, que os personagens são extremamente carismáticos. Você
se vincula emocionalmente a eles muito fácil. Você, tipo assim, a partir do momento que você começa a assistir e você se liga com os personagens, você não vê nem o tempo passar assistindo o anime. Entendi. E falando em personagem, você tem um personagem favorito? Tipo assim, eu falo assim que eu sou. Eu não diria que eu sou tão modinha, talvez, dizendo assim, mas eu sempre me ligo muito ao personagem principal de toda obra que eu assisto. Talvez por ele ter mais tempo de tela, essas coisas, eu gosto bastante. Então, meu favorito de One Piece mesmo é o Luffy. Agora, se vocês falarem assim, tipo, o principal não vale, seria o Usopp. Eu gosto dos dois melhores amigos ali no meio da tripulação. E por que você tem preferência por esses dois? Cara, primeiro porque, tipo assim, o Luffy, por ser o principal, mais tempo de tela, as técnicas dele, o jeito que ele usa a Akuma no Mi é muito legal, o jeito que ele utiliza os poderes. E o Usopp, por ele ter começado com um cara que era mentiroso, não sei o quê, e o próprio autor já falou, cara, o Usopp vai ser o único personagem que vai ser humano mesmo. Ou seja, ele é mentiroso, ele não encara qualquer coisa de frente, ele tem medo de algumas. Tem um perigo aqui, não vamos lá. Mas quando, tipo assim, temos que proteger o Luffy, ele é o primeiro que tá na frente. Então são essas coisas, sabe? É O verdade, Luffy faz por. sentido. Ele é um E o personagem que Luffy. manifesta muito claramente essa complexidade do ser humano, as virtudes e os defeitos. Faz sentido. E o Luffy, eu acho ele tipo um grande personagem porque ele podia simplesmente falar assim: vou conquistar o One Piece. Você tá comigo, não, tipo, eu vou ser o rei dos piratas, não me importo com, tipo assim, com seus objetivos. Mas o legal dele é ele virar pro a tripulação dele e falar assim, não, você vai ser o maior espadachim do mundo, Zoro? Beleza. Você tá num nível de ser meu, tipo assim, de estar na minha tripulação. Não, você quer desenhar o mapa do mundo? Então eu vou te ajudar. Coisas assim, sabe? É É, o que torna, tipo, esses dois legais pra caramba. entendi. E, bom, o anime ele é bastante extenso, o mangá é bastante extenso também, mas a gente está focando aqui no anime. Inclusive, pelo menos no momento que a gente está tendo essa conversa, acho que tá para lançar o episódio número 1000, né? Isso. Se não me engano, é. É, Acho que nesse fim de semana eu lanço o meu. acredito que sim. E é uma marca memorável, né? São muitos episódios, muitos arcos. E eu queria saber qual o momento mais marcante para você. Pode ser um arco, pode ser um episódio, mas um momento que te marcou de alguma forma e por que te marcou. Cara, tem vários, né? Tem um que eu acho hilário, tem um que, tipo assim, é o peso emocional da cena. Né? O primeiro, o que eu acho engraçado pra caramba, é quando ele usa a técnica dele, que é o. Vamos colocar assim, que é o guia sábio. Quando ele infla os ossos de balão pela primeira vez. Aham. Ele, tipo assim, ele dá um murrão, ele destrói uma porta, assim. Daí, tipo, os dois personagens que estão perto dele ficam impressionados. E ele simplesmente assim, agora eu vou lá. Só que ele tá como um anão. Diminuiu de tamanho. É muito engraçado essa cena. E a segunda, tipo assim, eu acho que a cena que é mais memorável, fora de batalha, porque batalha ela é feita para ser memorável, né? Em certo sentido, Mas sim. fora de batalha é quando Bartolomeu Kuma separa toda a tripulação na hora que ele separa a tripulação e o Luffy tentando salvar eles. Tipo, no momento que você assiste aquilo, você fala, mano, eles não morreram. Morreram. Tipo, tem que assistir mais pra ver, tipo, não podem ter matado todos os personagens. O que aconteceu? Então, essa sensação, tipo, eu não esqueço dela. Entendi. É, Bom, a gente falou aqui um pouquinho já dos personagens, das suas características, e eu queria entrar um pouquinho nisso, a respeito do desenvolvimento dos personagens. Eu queria saber, na sua percepção, se houve um desenvolvimento desses personagens ao longo de tantos anos de transmissão, né? Tantos anos do anime aí
rolando, se houve um desenvolvimento, especialmente em relação ao Luffy, que é o protagonista, né? E como que esse desenvolvimento foi executado na sua visão, se foi bem executado ou mal executado, como é que... Bom, desenvolvimento, acho que numa obra tão grande como One Piece, em toda obra sempre tem pelo menos um mínimo de desenvolvimento de personagem, né? Mas eu falo que, tipo, a tripulação muda muito naquele time skip. Logo após aquela cena que eu falei pra você, deles, né, do Bartolomeu separando eles, o Luffy vai, enfrenta, passa mais um arco, que acho que é o arco de Marineford. Daí, ele, naquele momento, depois que eles voltam, você vê um amadurecimento por parte de todos. Eles não mudam muito a personalidade deles, mas você vê que eles têm tipo uma maturidade maior em relação a algumas coisas. Uhum. Em relação ao Luffy especificamente, você vê algum um padrão, alguma coisa? Sim, tipo, o Luffy, se você olhar a personalidade dele lá atrás para agora, é a mesma coisa. Mas amadurecer do jeito que ele amadureceu, sim. Teve um amadurecimento, principalmente em uma parte, logo depois que o Ace morre, o Luffy fica sabendo, o Jinbei gruda ele e fala assim, não foque naquilo que você perdeu, foque naquilo que você ainda tem. Então ele lembra de toda a tripulação. Então ele fala assim, ainda tenho para quem voltar. Ah, legal, nossa, que bonito isso. É interessante o que você está dizendo. Aliás, primeiro eu vou fazer aqui um contraponto. Quando você diz que sempre há um mínimo, um certo desenvolvimento de personagem. O ideal seria isso mesmo, né? Infelizmente a gente tem algumas obras que, na minha visão, pecam um pouco nisso, né? Que deixam a desejar no desenvolvimento de personagem. E curiosamente são obras cuja origem não está tão distante de One Piece e que também se estenderam muito. Talvez tenha sido esse o problema, né? Então, por exemplo, Dragon Ball. Eu acho que, com todo o respeito que eu tenho pela obra e tudo que ela significa para o universo otaku, mas eu acho os personagens, de modo geral, e principalmente o Goku, bastante raso e não evolui muito, né? E nós temos exemplos até pouco mais delicados, por exemplo, o próprio Ash, a gente até já conversou sobre isso inúmeras vezes, sobre o quanto ele tem um padrão de avançar e regredir psicologicamente. Então, infelizmente, nem sempre existe esse desenvolvimento. Em relação ao One Piece e ao Luffy, mais especificamente, o que eu estava vendo uma análise de um cara que ele entende especificamente de narrativa, ele estudou, tal, ele é formado nisso. Ele estava explicando que o Luffy é um personagem de arco flat, como eles dizem, né? Ou seja, ele mesmo não muda o que acontece, assim, no seu padrão de comportamento e de visão de mundo. Ele adquire experiência, ele aprende coisas novas, ele aumenta a sua gama de conhecimentos e de pessoas, aliados, mas ele próprio não muda. Ao invés disso, ele muda o mundo ao seu redor. E eu acho que essa é uma escolha muito inteligente, considerando que é um anime que provavelmente o Oda já previa que seria longo, né? Uhum. Então, Na verdade, o Oda ele não previu tão grande assim. Ele fala que a culpa deles terem ficado tão grande são dos Chichibukais. sim. Porque tipo assim, é uma informação que está na internet, ninguém sabe se é verdadeira, mas todo mundo tem como verdade, que é quando chegando para eles falar assim, a obra está indo bem, tem como você aumentar? Ele falou, tem. Aí que ele trouxe os Chichibukais, porque era logo pro Luffy que chegar na Grand Line já ia bater de frente com os Yonkou, sabe? Uhum. Tipo, os Yonkous iam ser tipo os principais desafios do Luffy ali. Mas daí, tipo, falaram pra ele aumentar e ele acabou encaixando os Chichibukais. Cara, aqueles. Eu não ligo não, né? Tipo, o One Piece tá aí, mais que eu acho que a obra tá um pouco desacelerada ultimamente, Uhum. mas ainda é muito divertido assistir. Entendi. De toda forma, eu acho que o Luffy é um personagem bem construído e tem uma estratégia de desenvolvimento que encaixa com a obra. Uhum. E pegando mais um ponto que você falou, da parte que o Luffy muda as pessoas em torno dele, tem uma parte em Marineford que o Olho de Falcão
ele fala que o Luffy ele tem um poder especial, atrair as pessoas em torno dele, conseguir Ah, aliados muito fácil. legal. Já tava dando uma dica aí, né? Bom, é, um elemento muito característico de One Piece são as Akuma no Mi, né? As famosas frutas do diabo que conferem os poderes aos personagens. Qual das habilidades conferidas pelas Akuma no Mi é a sua preferida? Cara, entre todas, quando eu até imaginei que você poderia fazer essa pergunta, eu peguei e falei, mano, qual fruta eu vou escolher, né? Existem várias delas, né, que são extremamente legais, mas acho que a principal que eu gosto é a Ito Itonomi do Dom Flamingo, que é capaz de Hum, você tirar fios pela mão. Ele usa de maneiras até eficientes, né, como voar, usando elas e tudo mais. Eu falo mais por isso porque, tipo, talvez eu conseguiria evoluir em algumas coisas, como conseguir desenhar mais vezes, fazer algumas coisas com mais facilidade para agilizar as coisas, né? Você pode, tipo, tá fazendo uma coisa enquanto com os poderes da fruta você tá fazendo outra. Acho que você só precisa aprender a se concentrar, né? sim. Olha, particularmente eu gosto muito das frutas Zoan, e mais especificamente das Zoans míticas, que transformam os personagens em criaturas, né, em monstros, em dinossauros enormes. Eu acho muito legal isso. Então você gosta, É... tipo, da fruta do Marco, daquele capitão que vira dinossauro, essas coisas, né? Isso, a do Kaido, que é muito pelona. Sim. Bom, a gente falou bastante dos elementos narrativos, os elementos de enredo. Eu acho que a gente podia partir agora para uma questão um pouco mais metanarrativa, por assim dizer. Eu queria perguntar o seguinte: o Oda já disse que provavelmente não haverá casais dentro do grupo de protagonistas, né, dentro do bando de chapéu de palha. E eu sei que para você essa questão do chip, né, essa questão de quem acaba com quem, tem uma certa relevância. E então saber disso de antemão, de que provavelmente não haverá casaizinhos canônicos, te deixa frustrado de alguma forma? E já engata uma segunda pergunta. Qual casal você gostaria de ver se pudesse ter algum? Tipo, essa pergunta, acho que o próprio Oda ele já respondeu há muito tempo, não sei se ele mudou de ideia ou não, mas perguntaram para ele se haveria casais na obra. Ele falou que provavelmente não teria, né, mas isso não muda nada esse fato para mim. Pra mim, porque, tipo, já tem muita obra que eu acompanho e eu acho que, tipo assim, existem as fanfics para suprir aquilo que, em questão de casais, que você quer ver. Então, tipo, mas voltando ao que o Oda disse, ele falou que provavelmente o casal que ele colocaria na obra seria o Luffy com a Nami, que é o meu casal favorito de One Piece. Pode não Hum, ser de muita gente, ou pode ser de muita gente também. Não sei bem como a fanbase lida com os possíveis casais. Mas, cara, isso pra mim, tipo, tendo casal ou não tendo, One Piece vai ser sempre minha obra favorita. entendi. Um amor incondicional mesmo, pelo jeito. Legal. E, Tipo, não muda tanto tendo casal ou não. Tipo, a única coisa que eu realmente ficaria chateado é se ele não mostrasse o que é One Piece. isso aí seria uma grande sacanagem com todo o público. Eu achei interessante que você mencionou as fanfics, né? E de fato, eu acho que as fanfics, elas, embora não seja nada canônico, né? Mas elas prestam um certo serviço à comunidade na medida em que elas permitem que a gente veja os personagens que a gente gosta em contextos que normalmente nós não veríamos, ou talvez nunca veríamos, né? E isso já supre um pouco aquele nosso sentimento de, puxa, mas eu queria ver uma situação alternativa ou esse personagem em outro contexto.
Legal, interessante. Tipo, na questão das fanfics, tem algumas que eu leio do próprio One Piece mesmo, eles modificam desde o começo, modificam a fruta do Luffy e poucos acontecimentos são modificados, adicionando ou removendo alguns personagens. Aham. E aproveitando que a gente falou um pouco dessa coisa dos casais, eu queria perguntar, na sua opinião, qual que é a importância dos chips dentro de uma história? Não do talvez não do One Piece especificamente, mas das histórias de modo geral. Porque eu percebo que o público se importa muito com isso, torce por um determinado casal e tal. O que você acha que o chip ativa dentro da gente que a gente se interessa tanto por isso? Olha, não sei bem em si, mas é tipo assim, é quase como se você torcesse para aquele, tipo, para um casal realmente acontecer, né? Então, você acaba meio que ficando emocionalmente ligado por dois personagens, você acaba gostando dos dois, da convivência e da relação dos dois. Eu acho que isso é o que faz o pessoal gostar dos personagens juntos e acabar criando a história deles, ou torcendo para que eles acabem juntos. Eu acho que essa é a minha opinião, né? Então, Entendi. Eu particularmente acho que esse é um recurso narrativo que está presente em grande parte das histórias, porque existe a necessidade. Eu acho que o autor ele tenta satisfazer um duplo senso de recompensa, tanto em relação ao personagem, e poxa, passou por tanta coisa, enfrentou tantos desafios, colocou a vida em risco. Então acho que tem essa ideia de que ele merece coisas boas no final. E o relacionamento, estar com a pessoa amada seria uma dessas recompensas, talvez a principal recompensa. E eu digo que é um duplo senso porque o espectador também deseja isso. Porque quando ele vê o personagem sendo recompensado, ele tem a esperança de que quando ele fizer as coisas certas na vida dele também, ele também vai ter esse tipo de recompensa. Não sei se faz sentido para você isso. não faz. Pode ser dessa maneira que você falou também. Faz total sentido. É. E, bom, partindo agora para um assunto atual dentro do tema One Piece. Recentemente a Netflix revelou o elenco do live action que está sendo produzido. O que você achou dos atores e qual a sua expectativa para a série? Cara, tipo, live action de anime, eu acho que até hoje só existiu um bom, que foi de Samurai X, todo mundo Uhum. fala bem dele. E dos outros foram decepções, né? Tipo, tivemos vários outros exemplos como Dragon Ball, Death Note, acho que até Fullmetal Alchemist teve live action e que não ficaram tão bons, não agradou tanto o público. Uhum. Acho que a expectativa a gente sempre tem que manter ela baixa. Se a gente colocar ela muito alta, a gente vai ficar chateado. O elenco, cara, eu dei uma olhadinha em cada ator, tudo. Já vi algumas fanarts que o público fez deles vestindo a roupa dos personagens. Então, tipo assim, eu acho que combinou, né? Acabou casando na aparência dos personagens o mais próximo possível que eles conseguiram. Agora a gente tem que ver como esses atores vão representar esses personagens, né? Esse que é o perigo, né? Eu particularmente, falando da questão dos live action, eu acho que é possível, em tese, fazer um live action bom. O problema é que existem dois pontos de dificuldade. O primeiro é o orçamento. Porque geralmente o live action de anime ele vai retratar ali muitos poderes, muitos ataques, muitas coisas assim grandiosas e que é difícil reproduzir em estúdio e tal. Tem que ser efeitos especiais mesmo, CGI, sei lá. E para ficar bom precisa de muito dinheiro. E nem sempre os estúdios estão dispostos a investir todo esse dinheiro no live action. E também tem a questão da atuação. Porque às vezes você coloca um ator bom, só que ele tenta reproduzir aquele jeito exagerado e histriônico dos personagens, só que não fica bom. Porque o exagero do anime, ele é bom no anime, no formato animado. A hora que o cara tenta reproduzir aquilo no live action, fica uma coisa forçada e estranha.
Pelo menos é a minha percepção. Eu acho que eles teriam que adaptar. E uma coisa que me deixa talvez um pouquinho mais tranquilo, que não vai ser um filme, né? Pelo jeito vai ser uma série. É, Então, eles vão ter mais tempo para trabalhar isso. imagino Então, que sim. o que nos resta é esperar. Ah, sim. Sobre esse elenco que eles revelaram, eu acho que nem todos os atores têm exatamente a fisionomia dos personagens. Por exemplo, o Luffy, o cara que vai fazer o Luffy, o cara que vai fazer o Sanji. Mas todos eles transmitem a vibe do personagem. E eles parecem realmente muito animados em fazer o papel. Então acho que existe muito interesse e muita boa vontade, e isso faz toda a diferença. Só eles acertarem no figurino e na interpretação, eu acho que já é meio caminho andado, né? Sim. Bom, para concluir esse nosso bate-papo, eu vou fazer a última pergunta, que na sua visão, qual é a mensagem de One Piece? Qual a mensagem que você extrai de One Piece? Eu fiquei, né, tipo, pensando nisso, né, quando você me falou isso um pouquinho antes da gente começar a gravar. A mensagem que eu extraio de One Piece é que, tipo, nunca deve desistir de seu sonho, porque desde o primeiro episódio o Luffy tá berrando pra meio mundo que vai, tipo assim, eu quero ser o rei dos piratas. E o One Piece ele mostra bastante, acho que não só One Piece, mas algumas outras obras também acabam mostrando, que você deve ter um sonho, não deve desistir dele, mas que leva tempo para você conseguir ele. Então, eu acho que essa é a principal mensagem que eu extraí do anime. Faz sentido. De fato, é uma mensagem geral bastante comum na maioria dos shonen, né? E, bom, particularmente no meu caso, como eu disse, eu não acompanho One Piece no sentido de ver todos os episódios, tá? Eu acompanho de uma forma meio indireta. Então, talvez por isso eu tenha uma certa dúvida. Mas o que me deixa em dúvida é o seguinte: eu não vou dizer que é uma contradição, porque, como eu disse, pode ser só um desconhecimento da minha parte. Mas me parece haver uma certa divergência dentro da obra, porque eu não consigo identificar se o autor ele é pró-sistema ou contra-sistema. No seguinte sentido, os shonen geralmente eles estabelecem exatamente essa coisa que você falou do sonho que precisa ser buscado, que geralmente é ser o melhor em alguma coisa, e isso exige treino, exige sacrifício, só que tudo dentro de um determinado sistema. Então, por exemplo, em Naruto é o lance da carreira de ninja. Então você vai lá desde o do ninja mais baixo até se tornar Hokage. Em Pokémon, você está na sua jornada para se tornar o mestre Pokémon. É tudo dentro de um sistema em que você vai lutando e conquistando. Então, nesse sentido, seria pró-sistema, porque o Luffy é um pirata, ele quer subir na hierarquia dos piratas. Mas, ao mesmo tempo, tá no próprio conceito do pirata essa coisa de ser contra-sistema. Haja vista que os protagonistas são os piratas e os antagonistas são a Marinha, que é uma instituição do governo mundial. Então eu fico nessa dúvida, onde é que o Oda tá nessa balança? Se ele é pró-sistema, vamos trabalhar para ser o melhor funcionário do mês, ou se não, vamos nos rebelar, é liberdade, é isso aí. Eu não sei, como você vê essa questão? Cara, essa questão que você colocou tem acho que essa parte pro sistema, que é como você falou, mas eu enxergo isso mais como, tipo assim, para trazer um lado positivo para a vida da gente, né? Para mostrar, tipo, ó, nem tudo é fácil, cara. Nem, tipo, para esses personagens tá sendo fácil. Você acha que para você vai ser? Tipo, para dar um ânimo para pessoa que tá assistindo, tipo, vai lá, você consegue. Continua que um dia você chega lá. E, tipo, nessa questão da Marinha, seu errado, e os piratas, os bonzinhos, eu acho que a questão é que, vamos por assim, eu consigo extrair disso é que não importa, você não deve generalizar tanto. Tipo, não é só porque eles são piratas, são um grupo que normalmente é conhecido como bandidos, essas coisas, que você deve tratar eles como bandido. Primeiro conhece, depois você determina como você deve tratá-los, né?
Entendi. Isso é legal, isso é muito legal o que você está dizendo, porque significa que o autor ele tem uma visão. Ele não está limitado a uma visão maniqueísta. Olha, esses são os bonzinhos, esses são os malvadinhos, e é isso até o fim da obra. Não, existem personagens que estão ali no meio, no cinza, né? Tem uma complexidade. Bacana. Sim, tipo, exemplos. Do lado dos piratas, acho que o maior exemplo é acho que o principal antagonista da série, que é o Barba Negra. E tem outros piratas também que fazem então um grande mal na obra. Às vezes é abordado, às vezes nem tanto. Mas como também temos do lado da marinha. Tem aqueles marinheiros que, tipo, que estragam tudo, fazem tudo a favor deles. Então, acho que um dos grandes, e acho que o primeiro exemplo que temos disso é o Morgan, Mão de Machado. Foi acho que o primeiro inimigo do Luffy, e foi o segundo, se não me engano. E, tipo, eu acho que como bonzinho a gente tem a tripulação do Luffy, do lado da marinha a gente tem o Kobe e algumas pessoas assim. Aham, Ele aborda bem esse lado. bem lembrado. Tá certo, Murilo. Bom, a gente vai encerrando a nossa conversa por aqui. Eu agradeço muito a sua participação. Espero que você possa voltar outras vezes. A quem nos acompanhou até aqui também agradeço. E fiquem atentos aí no Mix Mundo para os nossos próximos vídeos, análises e mais edições aqui do Pode Conversar. Até a próxima e tchau! Falou, pessoal!